Há alguns anos, o mundo do transporte parece parado no tempo. Os aviões mudaram um pouco, com passageiros cada vez mais espremidos, os trens continuam os mesmos e as rodovias seguem sobrecarregadas. Mas uma nova tecnologia promete virar essa lógica de cabeça para baixo. É o Hyperloop, ou Hypertransfer, um sistema que combina a velocidade dos aviões com a eficiência dos trens, usando cápsulas que flutuam dentro de tubos a vácuo. Quem explica como essa inovação pode transformar o transporte de cargas e passageiros é o nosso colunista de tecnologia e inovação, Igor Lopes. Igor, bom dia para você, seja bem-vindo ao Real Time. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você também que está nos assistindo. E é isso que você falou, uma nova tecnologia que, na verdade, nem é tão nova assim. Se a gente pensar que o Elon Musk publicou esse paper em 2013, a gente já está aí há quase 12 anos desde o início da discussão dessa nova forma de se transportar passageiros e cargas, né? Mas aquela coisa, quando a gente tem uma nova tecnologia, tem algo novo, precisa de muita pesquisa, muito desenvolvimento para fazer aquilo acontecer de fato no mundo real. Então, agora a gente está falando do Hyperloop, que foi o projeto do Elon Musk, mas o Hypertransfer é essa nova empresa que hoje tem sede na Itália e que está começando a fazer projetos que realmente devem sair do papel muito em breve. Eles vão começar fazendo um túnel de teste entre Padova e Veneza, mas depois a ideia é que esse primeiro trecho de passageiros ligue Milão a Veneza. Então é um caminho turístico que, além de você ir para a Itália visitar duas cidades turísticas, você também acaba experimentando um meio de transporte bem diferente, né, que pode atingir até 1.000 km/h. Ele é muito mais limpo, né, em termos energéticos, porque você tem placas placas solares em cima de todo o túnel. Essa imagem que vocês estão vendo aí agora foi do evento que aconteceu 2 semanas atrás lá em Dubai, que a italiana a Ferrovie dello Stato, que é a empresa de trens da Itália, comprou muito a ideia do Hypertransfer e estava apresentando lá em Dubai para que esse trem fosse utilizado por lá também. Mas como eu estava falando, né, é muito mais limpo. A gente tem imagens também em vídeo aí do túnel que mostra um pouquinho de como ele vai funcionar, e é vácuo, né? E o vácuo ele faz com que não tenha a barreira do ar. Então ele consegue ser muito mais desenvolver muito mais velocidade, porque você não tem a barreira do ar ali. E também pelo fato dele estar, né, sob os trilhos, né, de forma magnética, ele tem quase nada de atrito. Então ele é muito limpo. E o mais legal é que tem brasileiro nessa história. O Rodrigo Sá, ele é hoje um dos cofundadores do Hypertransfer, que é essa empresa, né, que hoje está sediada na Itália, e eu conversei com ele segunda-feira para me contar um pouco mais de detalhes sobre esse projeto. Então, vamos ver aí o que o Rodrigo tem a dizer. Quando a gente tem uma tecnologia de maglev ativo, que é o que é utilizado em todos os trens de alta velocidade do planeta, você precisa de energia elétrica para manter aquela levitação. E a tecnologia que a gente desenvolveu junto com a Hyperloop TT e comprado do Lawrence Livermore Labs nos Estados Unidos, a gente não precisa de levitação, a gente não precisa de energia para levitar. Então, enquanto ela está acelerando, ela cria levitação, então praticamente não precisa de energia elétrica. Óbvio que nessa usabilidade que a gente fez, a gente descobriu que é um sistema um pouco híbrido, mas ainda assim ele precisa de muito menos energia elétrica, gera muito menos ruído e produz praticamente zero pegada de carbono. Então, é um sistema que a gente está falando para conectar Veneza a Milão em 25 minutos. Então, se a gente comparar, por exemplo, em questão de tempo, um carro faz 360 minutos, um trem faz 230, um avião faz 75. Então, a gente está falando de um sistema muito mais rápido, né? Ô Igor, pensando na segurança, o que acontece se tem um buraco, por exemplo, e o trem perde esse vácuo dentro do túnel? Eu sempre fiquei com isso na cabeça, desde a primeira vez que eu conversei com o Rodrigo sobre isso. Mas ele estava me explicando, quando entra ar no túnel, ele vai ter o impacto do ar, né? Ele vai ter a fricção do ar ali na cabine. Então, isso vai fazer com que ele pare. E quando ele chega a 5 km/h, ele não tem mais a sustentação do maglev. Então, rodinhas descem automaticamente e ele para no túnel, e daí você tem um motor para poder levar até a próxima saída de emergência. E é óbvio também que o túnel ele tem algumas cápsulas, né? Algumas alavancas ali que você consegue controlar trechos específicos do túnel. Então, se vazou em um determinado lugar, você fecha aquilo ali, você não atrapalha, né, digamos assim, o resto dos quilômetros ali que ainda estão inteiros. Então, é uma sacada super interessante. E o mais legal, quando eu estava conversando com ele estava falando até questões regulamentares também, para que governos consigam entender, por exemplo, essa nova tecnologia, né? Se você fala que é algo revolucionário, é muito diferentão, você esbarra em questões
até de entendimento, né, dos governantes. O que é isso, né? O que é essa novidade que as pessoas estão querendo trazer para cá? E aí foi uma coisa que ele evoluiu no discurso dele também com os anos, é que ele fez as empresas entenderem, os governos entenderem que essa é a evolução natural do trem. Então fica muito mais fácil. O trem já tem toda a regulamentação. Então esse é o futuro do trem, né? E aí a italiana, né, a empresa italiana já comprou a ideia. Isso está sendo discutido hoje em comissões europeias para que toda a Europa invista nisso como o futuro dos trens por lá também. E agora essa conversa está chegando ali nos Emirados Árabes através do Rodrigo também, através da empresa do Rodrigo. E o que eles fizeram ao longo desses últimos anos também foi, quando surgiu o paper do Elon Musk, várias empresas começaram a desenvolver essa mesma tecnologia em alguns lugares do mundo. Eles começaram a fazer uma colaboração entre essas empresas. Então, uma cuidava da cápsula, a outra cuidava do propulsor, e com isso eles começaram a desenvolver mais rápido. Mas ainda assim pensa, né, Marcelo? Tudo começou em 2013, a gente está em 2025 e ainda estamos em testes. É isso que acontece com novas tecnologias e novas ideias mirabolantes assim. Fica essa expectativa, né? Mas tem que esperar, não dá para, não é? As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Exatamente, mas o que a gente pode esperar de prazo para isso daí, Igor, para sair do papel, para começar a funcionar? Exato, eles estão agora, o que ele me falou assim, que são 3 fases desse projeto. Então eles concluíram a primeira fase, que é de pesquisa, tem os engenheiros trabalhando, agora eles estão contratando mais 800 engenheiros, é mais na verdade, 1.200 engenheiros para essa segunda fase, que deve rolar nos próximos 2 anos, para eles terem um túnel de 10 quilômetros para teste. Mas já ligando Padova a Veneza, já é um teste funcional, que é parte do todo ali da ferrovia que vai ligar Milão a Veneza. E aí, mais 2 anos, ou seja, a gente está somando aí esse tempo todo, a gente está falando para daqui 6 anos, 2031, a gente ter esse primeiro trecho em funcionamento. Até brinquei com ele e falei, pô, o pessoal da China consegue desenvolver isso muito rápido, chama os chineses aí para poder ajudar. Ele falou que é o tempo necessário para poder desenvolver a tecnologia, né? Quando a tecnologia está pronta, aí sim, é uma questão de trabalhar, né, braçal ali, vamos construir túnel. Mas enquanto está nessa fase de pesquisa, você tem que ter muita certificação, muita garantia de que tudo está acontecendo da melhor maneira, né, que não vai ter acidente, que tudo é muito seguro. Então esse prazo ele é necessário. O Brasil tem algum tipo de pesquisa desse tipo? Olha, se eu te contar que eu conheci o Rodrigo Sá em Contagem, em Minas Gerais, quando ele estava desenvolvendo um primeiro projeto do Hyperloop ainda em 2017, e que esse primeiro projeto aconteceria em Contagem. Ele ligaria, eu não sei, não vou lembrar agora direito, isso é 2017, ele ia transportar passageiro e transportar minério ali também. Mas aí com mudanças de governo aqui no Brasil, né, a cada 4 anos muda o governo e aquilo que eu acabei de comentar, você tem que convencer um novo governante, um novo governo de que aquela ideia mirabolante faz sentido, você volta 1000 casas, né, no processo. Então acabou que esse projeto do Brasil morreu, mas ele hoje tem sim, e agora principalmente, né, com esse novo lançamento, com essa mudança de fase aí do projeto, ele está com algumas conversas aqui no Brasil, inclusive ligando São Paulo a Campinas, ligando Confins a Belo Horizonte, ao centro de Belo Horizonte, e eu provoquei ele com relação a isso também. Então tem mais uma falinha do Rodrigo aí sobre o que a gente pode esperar aqui no Brasil dessa nova tecnologia. No Brasil, eu ainda quero, ainda esse ano, ter algumas conversas aí no Brasil para avaliar algumas rotas. A gente tem a bioceânica aí sendo discutida, e assim, o interessante é que no ano passado eu recebi uma série de ligações e de mensagens de gente do mundo inteiro, falando, pô, quando que é a hora da gente conversar, volta aqui de novo, e esse momento está chegando. Então, né, aí no Brasil, quem vê que tem uma possibilidade de a gente discutir seriamente algumas rotas, vamos conversar. É isso, está disponível, né? A tecnologia está disponível, existem possibilidades. A gente aqui no Brasil sempre sonha, né? Desde a época da Copa, de um trem-bala que liga São Paulo a Guarulhos, por exemplo. Quem sabe agora, né? Com essa nova tecnologia, essas coisas não saem do papel. Tomara, né? Porque, por enquanto, o plano é entregar em 2031 um trem de média velocidade de São Paulo a Campinas. Enquanto 2031, pelo que você falou, vai ter esse trem super revolucionário aí, pelo menos 10 quilômetros na Itália, né, Igor? Exatamente, e a 1000 km por hora, né? Isso é muito mais rápido até do que os trens bala do Japão, da China, que hoje estão em desenvolvimento. É óbvio que essa tecnologia, né, sendo homologada, sendo aceita aí por grandes países da Europa, isso aí pode ser, de fato, a nova revolução aí do transporte ferroviário. Tá certo. Igor Lopes, nosso colunista de tecnologia, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Marcelo. Valeu, pessoal. Os impactos da tarifa